Tempo Pascal, sexta semana, segunda-feira. Tema 83. Os dons do Espírito Santo. Pontos a meditar. 1. As virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. 2. Os 7 dons. A sua influência na vida cristã. 3. Decenário ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vivemos rodeados de dons de Deus. Tudo que temos de bom, as qualidades da alma e do corpo, são dádivas do Senhor para que sejamos felizes nesta vida e com elas alcancemos o céu. Mas foi sobretudo no momento do nosso batismo que o nosso Pai Deus nos cumulou de bens incontáveis, apagou a mancha do pecado original na nossa alma, enriqueceu-nos com a graça santificante, pela qual nos fez participantes da sua própria vida divina e nos constituiu seus filhos, fez-nos membros da sua igreja. Juntamente com a graça, Deus adornou a nossa alma com as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. As virtudes dão-nos o poder, a capacidade de agir sobrenaturalmente, de apreciar o mundo e os acontecimentos a partir de um ponto de vista mais alto, o da fé, e de nos comportarmos como verdadeiros filhos de Deus. Permite-nos conhecer intimamente a Deus, amá-lo como Ele se ama e realizar obras meritórias para a vida eterna. Sob a influência destas virtudes, o nosso trabalho, ainda que humanamente pareça de pouca importância, converte-se num tesouro de méritos para o céu. As virtudes sobrenaturais dão-nos, pois, a capacidade de agir sobrenaturalmente, assim como, analogamente, as pernas nos permitem caminhar e os olhos nos permitem contemplar o mundo à nossa volta. Mas não basta ter pernas para empreender uma viagem, nem olhos para contemplar um quadro. É necessária a cooperação da nossa liberdade, o nosso querer e o nosso esforço para começarmos a caminhar ou para prestarmos atenção à beleza de um quadro. Os dons do Espírito Santo são um novo presente que Deus faz à alma, precisamente para que possa realizar de um modo mais perfeito e como que, sem esforço, as obras boas através das quais se manifesta o amor a Deus, a santidade. Por esses dons, a alma é revestida de um aumento de forças e aptidão, para mais fácil e prontamente obedecer à voz e ao incitamento do Espírito Divino. Possuem, além disso, tanta eficácia que conduzem o homem a um mais alto grau de santidade, e são tão excelentes que permanecem os mesmos no reino celestial, embora mais perfeitos. Graças a estes carismas, a alma sente-se aliciada e estimulada a empenhar-se em alcançar as bem-aventuranças evangélicas que, quais flores desabrochadas em plena primavera, prenunciam a bem-aventurança eternamente duradoura. Os dons do Espírito Santo vão modelando a nossa vida segundo as maneiras e modos próprios de um filho de Deus e dão-nos maior delicadeza e sensibilidade para ouvir e pôr em prática as moções e inspirações do Paráclito, que desse modo vai governando com prontidão e facilidade a nossa vida, guiada agora pelo querer de Deus e não pelos gostos e caprichos pessoais. Hoje, pedimos ao Espírito Santo que dobre em nós o que é rígido, especialmente a rigidez da soberba, que aqueça em nós o que está frio, a tibieza no relacionamento com Deus,
que reconduza o extraviado, porque são muitos os apegamentos terrenos, o peso dos pecados passados, a fraqueza da vontade, o desconhecimento daquilo que em tantas ocasiões seria mais grato a Deus. Daqui provém os fracassos e debilidades, os cansaços e derrotas. Por isso, pedimos-lhe na nossa oração que nos arranque da alma o peso morto, resto de todas as impurezas, que a faz prender-se ao chão, para que suba até a majestade de Deus, a fundir-se na labareda viva de amor que é Ele. Quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Evangelho da Missa transmite-nos este novo anúncio do Senhor, e a liturgia da Igreja convida-nos de muitas maneiras a preparar as nossas almas para a ação do Espírito Santo. Isto é, para receber a luz e proteção do Paráclito através dos seus dons. A luz que recebemos na inteligência faz-nos conhecer e compreender as coisas divinas. A ajuda que a nossa vontade obtém permite-nos aproveitar com eficácia as oportunidades de realizar o bem que se apresentam todos os dias e de rejeitar tudo aquilo que nos possa afastar de Deus. O dom da inteligência mostra-nos com maior clareza as riquezas da fé. O dom da ciência leva-nos a julgar com retidão as coisas criadas e a manter o coração em Deus e nas coisas criadas na medida em que nos conduzam a Ele. O dom da sabedoria faz-nos compreender as maravilhas insondáveis de Deus e incita-nos a procurá-lo sobre todas as coisas e no meio das nossas obrigações. O dom de conselho mostra-nos os caminhos da santidade, o querer de Deus na nossa vida diária, e anima-nos a optar pela solução que mais se harmoniza com a glória de Deus e com o bem dos outros. O dom da piedade inclina-nos a tratar a Deus com a confiança com que um filho trata seu pai. O dom da fortaleza estimula-nos continuamente e ajuda-nos a vencer as dificuldades que encontramos no nosso caminhar para Deus. O dom do temor induz-nos a fugir das ocasiões de pecado, a evitar o mal que possa contristar o Espírito Santo, a ter um receio radical de nos separarmos daquele que amamos e que constitui a nossa razão de ser e de viver. Nestes dias em que nos preparamos para a celebração da vinda solene do Espírito Santo sobre a Igreja, representada pelos apóstolos reunidos no cenáculo ao lado de Santa Maria, Mãe de Deus, pedimos insistentemente que sejamos dóceis à ação do Paráclito na nossa alma e que não cessem as suas inspirações sobre os homens da nossa época, especialmente sedenta do Espírito Santo e tão necessitada da sua proteção e ajuda. Dizemos-lhe: vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, dador das graças, vinde, luz dos corações. Concedei aos vossos fiéis, que em vós confiam, os vossos 7 dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, dai-lhes o porto da salvação, dai-lhes a felicidade eterna. Para aumentarmos a devoção ao Espírito Santo, comecemos por praticar as virtudes humanas e cristãs no trabalho e na convivência diária. Se o cristão luta por adquirir estas virtudes, a sua alma dispõe-se a receber com eficácia a graça do Espírito Santo. E a terceira pessoa da Trindade Beatíssima, doce hóspede da alma, oferece os seus dons, dom de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade, de temor de Deus. O Espírito Santo deseja dar-nos os seus dons de uma forma tão abundante que formem um rio impetuoso na nossa vida sobrenatural e produzam em nós os seus frutos admiráveis. Só espera que afastemos os possíveis obstáculos da nossa alma
que lhe peçamos mais desejos de purificação, que lhe digamos do mais íntimo de nós mesmos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ele não deseja outra coisa senão acumular-nos da sua graça e dos seus dons. Se vós, dizia o Senhor, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ao longo destes dias, em que nos preparamos para a festa de Pentecostes, devemos pedir com humildade ao Pai das Luzes que nos envie aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o qual nos faz clamar: Abá, Pai. No decenário que começaremos depois da solenidade da Ascensão, queremos preparar-nos para ser mais dóceis às graças que o Paráclito nos outorga continuamente. Peçamos de cada um dos seus dons para sermos seus bons instrumentos na família, nas nossas ocupações, na sociedade. Caminho seguro de humildade é meditar como, mesmo carecendo de talento, de renome e de fortuna, podemos ser instrumentos eficazes se recorremos ao Espírito Santo para que nos dispense os seus dons. Os apóstolos, apesar de terem sido instruídos por Jesus durante 3 anos, fugiram espavoridos diante dos inimigos de Cristo. No entanto, depois do Pentecostes, deixaram-se açoitar e prender, e acabaram dando a vida em testemunho da sua fé. O nosso propósito de fidelidade às inspirações e graças que recebemos do Espírito Santo levar-nos-á muitas vezes à docilidade, aos conselhos que recebemos daquele a quem confiamos a orientação da nossa vida espiritual, ao esforço diário por cumprir as metas e sugestões que nos indica. Aproximar-se da Virgem, esposa de Deus Espírito Santo, é um modo seguro de preparar a alma para os dons que o Paráclito nos queira dar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.